Bom, olá pessoal, tudo bem? Bom, voltando então para nossa próxima parte aí de hidrostática, né? Falando então da lei de Pascal. Então, relembrando aí o estudo anterior, a gente falou da lei de Stevin. A gente viu que a lei de Stevin relaciona então justamente a pressão absoluta, que seria a pressão atmosférica, a gente já trabalhou lá atrás, mais a pressão hidrostática. Aí, o que seria a pressão hidrostática? Seria lá a relação, né, da densidade absoluta do fluido, a gravidade do local vezes a altura da coluna de líquido. Isso seria a pressão hidrostática. A pressão absoluta então seria a soma dessas duas pressões, atmosférica e hidrostática. Pascal ele vai trazer essas teorias, né, de Stevin, né, justamente baseado na lei de Stevin, e baseado nisso, então o que Pascal, né, Pascal, ele vai efetuar lá nos seus experimentos. Então, primeira coisa, ele vai concluir, né, ele vai praticamente, né, observar que os líquidos eles são incompressíveis, né, ou seja, não sofrem compressão mesmo, né, não tem essa propriedade dos gases de comprimir, né, e de expandir facilmente, né, não é um fluido elástico. E aí, Pascal, né, de modo geral, ele conclui o quê? Que à medida que você transmite uma pressão a um líquido, né, essa pressão nesse líquido ela vai ser transmitida integralmente em todas as direções e sentido. Então aqui, como a gente está vendo no exemplo, então ele pegou um cilindro, colocou um êmbolo, ele aplicou uma pressão sobre esse êmbolo, ele percebeu o quê? Que a pressão, né, que ele aplicou nesse ponto específico aqui no êmbolo vai ser distribuída em todas as direções e sentidos aqui dentro desse vaso, que é o que acontece aqui na figura ao lado. Então ele aplicou essa pressão nesse único ponto, essa pressão vai ser distribuída em todos os sentidos e direções, que vai simplesmente empurrar aqui, né, as tampinhas, assim, o fechamento aqui dos orifícios, no geral seria rolhas, né, acho melhor rolhas. Então acaba empurrando as rolhas aqui, né, no mesmo momento, no mesmo instante, justamente que a pressão aqui nos pontos, né, são idênticas, é isso que ele está falando. Então esse é o princípio, né, a lei de Pascal. Então à medida que se aplica uma pressão em um determinado ponto de um líquido, ela vai ser distribuída em todos os pontos. Foi o que a gente viu justamente lá em cima naquele exemplo do nadador, né, lá na piscina. Então a pressão de líquido está sendo exercida em todos os pontos sobre o garotinho lá, sobre o nadador. Justamente porque o líquido ele tem essa propriedade de ser incompressível, né, ou quase incompressível de modo geral. Essa propriedade vai ser utilizada nos processos, né, de modo geral, químicos e petroquímicos. E um exemplo bem prático, né, ou bem próximo aí da nossa realidade, né, de operação é o que a gente chama de teste hidrostático, né, sabendo então que um líquido, né, a ser exercido uma pressão em um determinado ponto, ele vai distribuir essa pressão em todos os pontos. Esse tipo de teste é bastante, né, utilizado em equipamentos de pressão, né, nos processos. Então, por exemplo, caldeira de vapor, trocador de calor, por exemplo, vasos de pressão, né, de modo geral, que trabalham com pressões elevadas, precisam passar por análises periódicas. E essas análises, dependendo da pressão de trabalho, né, que esses vasos exercem, eles podem variar de tempo em tempo. Então são, né, avaliações periódicas, então pode variar lá de mês em mês, de 3 em 3 meses, né, de 6 em 6 meses, de ano em ano, até de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, né, vai depender aí da pressão do vaso, da sua categoria. Quem trabalha muito isso, né, pressão de gases, né, de vasos, né, de modo geral, é a NR13, né, uma norma regulamentadora que ela trata justamente dessa pressão, né, de pressões elevadas em vasos, trocadores, né, tudo que trabalha com pressão de modo geral. Então esse tipo de teste hidrostático é bastante usado no processo justamente para medir, né, se o vaso ou se o equipamento de modo geral ele tem essa integridade, né, física para ser usado para o trabalho de modo geral. Então por isso que é periódico, né? Então dependendo do caso o vaso ele pode ser condenado, né? Então
faz esse teste de hidrostático justamente para ver se tem trinca nas paredes do vaso, né? Se tem uma rachadura, né? Que pode causar, por exemplo, né, a explosão do vaso ou rompimento da sua parede. E aí, o princípio que está por trás disso seria justamente a lei de Pascal. Então, conhecendo essa propriedade dos líquidos de não sofrer compressão, né? E se você exercer uma pressão em determinado ponto, ele vai ser distribuído em todos os pontos. Então, essa propriedade é bastante usada no processo aí. Então, o exemplo está bem claro aqui, né? Então, aplica-se uma força, essa força vai ser distribuída em todos os sentidos, que é o que a gente viu com o mergulhador lá no exemplo anterior, na aula anterior. Então, aplica-se uma força e como essa força vai ser aplicada, vai ser distribuída em todos os pontos e sentidos aqui, né? Sentidos de direção. Então, olha só, né? Os orifícios aqui que tinha, sei lá, uma rolha, né? Acaba expulsando a rolha no mesmo tempo aí. Então esse princípio vai se relacionar então com diversos equipamentos, conhecidos como na parte de equipamentos hidráulicos, vamos dizer assim. Então um exemplo aqui é a prensa hidráulica, né? Bastante comum no nosso dia a dia. Então aqui está um exemplo de prensa hidráulica. O que está relacionado aqui com a prensa hidráulica? Então tem uma força sendo aplicada a um êmbolo, né? E tem outra força sendo aplicada em outro êmbolo, né? Essa força está deslocando aqui, né? Vai ter esse deslocamento do êmbolo aqui em uma certa direção, né? E sentido, vamos dizer assim. E aí então a gente tem o deslocamento desse êmbolo. Então força e deslocamento, força 2, deslocamento 2. Como a gente está relacionando então vasos, né, se comunicando, então a gente tem aqui, por exemplo, áreas, né? Essas áreas têm secções diferentes. Então tá aqui, tem a área 1 e a área 2, beleza? A gente também tem um tanque reservatório justamente para, né, distribuir ou até para bombear esse líquido, né, para os vasos que vão fazer essa comunicação, né, para funcionar como justamente a prensa hidráulica. Então o vaso reservatório ele vai fornecer o líquido, vamos dizer assim, para os dois reservatórios. Então é isso, a prensa hidráulica é constituída por dois vasos, então vaso 1 e vaso 2, que estão em comunicação, né, vasos comunicantes, e de secções diferentes de área, então área 1 e área 2, então áreas diferentes aí, fechado por êmbolos. Então tem o êmbolo aqui da força 1 e o êmbolo da força 2, beleza? Então essa válvula aqui que faz a transmissão dos dois vasos, e se eu precisar voltar esse líquido, né, para o vaso reservatório, eu tenho o auxílio de uma bomba. Então a bomba acaba fazendo um bombeamento do líquido aqui voltando para o vaso, né, de reserva, vamos dizer assim, reservatório aí. É isso. Bom, então a lei de Pascal aí vai trazer algumas conclusões, né? Eu separei aqui algumas conclusões para a gente, né, entender o que está sendo relacionado aqui. Então a primeira conclusão, né? As forças exercidas nos êmbolos de uma prensa hidráulica são diretamente proporcionais a áreas de secção. Então, o que ele está falando? Que a força que eu estou aplicando, né, nesse êmbolo vai ser proporcional à área de secção desse êmbolo. Então, se eu aplico uma força maior é porque a área é maior. Se eu aplico uma força menor é porque a área é menor, vamos dizer assim. Ou se eu aplico uma força menor, a área é menor. Se eu aplico uma força maior, porque a área é maior. Então, a gente sabe que quando eu tenho aqui uma prensa hidráulica, né, o princípio de Pascal vai falar que a pressão vai ser igual a pressão 2. A gente viu que a pressão, né, de modo geral, é força sobre área. Então, eu consigo substituir aqui pressão, força sobre área, pressão 2, força 2 sobre área 2. Beleza? Então, matematicamente falando, né, trazendo números, né, relacionado ao que a gente falou aqui, né, então, uma força pequena, eu vou precisar de uma área pequena, uma força grande, eu vou precisar de uma área grande e vice-versa. Então, aqui exemplo, números, vamos dizer assim. Então, no êmbolo, né, no primeiro êmbolo aqui, no primeiro cilindro, vamos dizer assim, eu aplico uma força pequena, né, eu coloquei aqui números, 1 newton, dividido por uma área pequena de secção, então 1 metro quadrado, é igual, teoricamente, a força 2. Então, a força 2 é uma força maior, então 1000 newtons, beleza? Dividido por uma área maior, que eu coloquei aqui, né, um exemplo, de 1000 metros quadrados. Então, 1 dividido por 1 é 1, 1000 dividido por 1000 é 1. Então, pressão 1 vai ser igual a pressão 2. E, baseada aí na primeira conclusão, força pequena, área pequena. Força grande, área grande.
E a gente consegue ver a proporção dessas forças, né, baseado nas áreas. Então, força 1, área 1, força 2, área 2. Né, como eu acabei colocando um exemplo aqui. Então, uma força pequena, uma área pequena. Uma força grande, uma área grande. Bom, uma segunda conclusão, né? Os deslocamentos dos êmbolos são inversamente proporcionais às áreas de secção. Então, se eu tenho uma área pequena, teoricamente eu tenho um deslocamento grande, é o que ele está falando aqui, ó. Então, eu tenho uma área de secção pequena e eu vou ter um deslocamento maior, comparado, por exemplo, com o segundo vaso aqui, que eu tenho uma área de secção maior e o meu deslocamento aqui vai ser menor. Então, conhecendo essas propriedades, a gente consegue até calcular o volume, né, de líquido, né, que vai se deslocar desse êmbolo, ou desse pistão para esse pistão, ou desse vaso para esse vaso. Então, o que a gente tem aqui? E que a área, né, a área vezes o deslocamento vai ser o volume. Então, a área vezes a altura é volume, né? A gente consegue achar volume por meio da área vezes deslocamento, ou área vezes altura. Então, no caso que a gente tem deslocamento, a gente pode considerar que é a altura. Então, área 1 vezes deslocamento 1 é igual a volume 1. A área 2 vezes o deslocamento 2 seria o volume 2. Então, o mesmo volume que ocupa esse espaço aqui vai ser o mesmo volume que vai ocupar nesse espaço aqui. É isso que ele está falando. Então, volume 1 é igual a volume 2. Beleza? Então, sabendo o volume que eu vou usar aqui, né, eu consigo saber o volume que vai ser ocupado aqui. Uma terceira conclusão, né, o trabalho realizado pela força 1, então vai ter um trabalho sendo exercido aqui, sobre o êmbolo 1, é igual ao trabalho realizado, né, pela força 2 no êmbolo 2. Então, a força 1 exerce um trabalho aqui no êmbolo 1 e a força 2 aqui exerce um trabalho sobre, né, o êmbolo 2. Ele vai falar que esses trabalhos são idênticos. É isso que ele está falando. Então, o trabalho aqui 1 vai ser X, né, e o trabalho 2 aqui, né, o segundo vaso, vai ser também X. Né? Então, para a gente entender melhor aqui o que é trabalho, lembrando, então, o que seria trabalho. A grosso modo, trabalho é uma grandeza física, né, que é usado para calcular a quantidade de energia. Né? A quantidade de energia é justamente, né, energia é o que eu posso usar para realizar trabalho. Então, seria aqui em números, né? Trabalho seria uma grandeza física usada para achar o número, né, em números, né, quanto de energia que eu posso ter para realizar trabalho aí. Então, é baseado em números, então coloquei números aqui, então, para a gente, né, ter um exemplo aqui mais claro. Então, força, coloquei 1 newton, e o deslocamento aqui, né, então a força 1 vezes deslocamento 1, deslocamento aqui que a gente viu que é maior, então coloquei 5 metros, beleza? Vai ser igual a força, né, do trabalho 2 aqui, então coloquei uma força maior, né, vai chegar uma força maior, eu coloquei 5 newtons, vezes um deslocamento menor, tá aqui, ó, deslocamento 2, vezes 1 metro. Então, 1 vezes 5 é igual a 5, 5 vezes 1 é igual a 5. Então, isso comprova que o trabalho 1 aqui, né, da força 1 é igual ao trabalho da força 2. Beleza? Então, terceira conclusão aí. Bom, é meio redundante, mas só para a gente entender como é que funciona aí o elevador hidráulico de carro, né, ou de carros, de modo geral, né, nas oficinas. Então, a gente tem aqui um elevador hidráulico para, né, elevar os carros nas oficinas. Como é que funciona, então, esse mecanismo? Tem um reservatório de óleo, beleza? Esse reservatório de óleo está ligado com o reservatório aqui da prensa, né, tipo uma prensa hidráulica, do elevador hidráulico, assim. E aí, à medida que eu tenho aqui, por exemplo, uma válvula que admite ar comprimido, então vamos entender que essa válvula admite ar comprimido, e essa válvula, teoricamente, é a válvula de alívio, né? Ela alivia a pressão do vaso aqui. Então, à medida que eu coloco aqui ar comprimido, né, esse ar comprimido aqui, ele vai pressurizar esse vaso, e esse vaso aqui sob pressão, ele vai, teoricamente, gerar uma força sobre esse líquido, né? E essa força aqui, né, inserida nesse líquido, vai ser transmitida para esse outro reservatório, que vai fazer o levantamento aí do elevador, né, elevando o carro também. Se eu quiser baixar, né, esse elevador, eu fecho, né, essa válvula que admite ar comprimido e abro a outra válvula que seria o alívio. Então, abrindo a válvula, que é a segunda válvula que seria o alívio, né, a pressão aqui de ar, ela simplesmente vai diminuir, né, vai ser aliviado para cá, e o líquido que está desse ponto, ele volta aqui para esse
primeiro reservatório. E aí acaba baixando o êmbolo aí. É assim que funciona o elevador de hidráulico de carros, de veículos de modo geral. Bom, outro exemplo aí de prensa hidráulica, né, ou de equipamentos hidráulicos de modo geral, seria na frenagem, né, de carros, né, o sistema de freios de carro, né, como é que funciona isso. Então, um exemplo aqui, né, na freada, né, o motorista pisa no pedal, então tá aqui, o motorista pisa no pedal, né, do freio, de modo geral. Essa operação aciona um pistão, tá aqui, né, que pressiona o fluido de freio. Então, tem um pistão, aqui tem um fluido de freio, esse fluido de freio vai transmitir essa força, né, que foi exercida aqui nesse pistão até um outro reservatório. Então, a pressão recebida pelo fluido é transmitida às sapatas, então vai transmitir a força aqui até as que chama de sapatas das rodas, que por sua vez são pressionadas com o tambor. Então o fluido chega aqui, ele vai simplesmente deslocar esses dois pistões, né, tá aqui, ó, e simplesmente vai pegar essas sapatas, né, essa parte aqui que tem uma mola, um conjunto de mola, e vai empurrar na parede do tambor, né, e aí essas sapatas vão fazer com que, né, o carro, né, pare ou diminua a velocidade. Então, né, vai acionar o sistema de freio do carro, aí, sistema de frenagem do carro. Bem simples, né, aparentemente simples. E aí um exemplo aqui, quando é feita a troca desse fluido de freio, os mecânicos, né, de modo geral, eles fazem a sangria, acho que é esse o termo usado pelos mecânicos, faz a sangria do sistema de freio. O que é a sangria do sistema de freio? Na verdade, seria lá uma etapa de retirada do ar, né, do ar existente nesse sistema. Então, todo esse sistema aqui ele não pode ter presença de ar, tem que estar totalmente completado, assim, ou completo totalmente com um líquido, né, que seria lá o fluido de freio, de modo geral. Se tiver algum gás, né, alguma massa gasosa nesse sistema, pode ser que o sistema de freio falhe. Por quê? Justamente por causa daquele princípio que a gente viu lá atrás de Pascal. Os gases eles podem ser comprimidos, né? E à medida que você comprime um gás, talvez ele perde essa defasagem aqui de líquido, né, sendo comprimido lá por um gás, talvez faça com que perca, né, essa transmissão de força, né, que vai passar de líquido, não de gases. Então, por isso que não é legal ter gases no sistema de freio. Então, justamente porque os gases sofrem o sistema de compressão e os líquidos não. Beleza? É isso. Bom, um exemplo, né, para a gente encerrar aqui a aula de Pascal. Eu coloquei dois exemplos, né? Como eu coloquei um exemplo e um exercício. Então, um exemplo aqui, para suspender um carro, né, de 1.000 kg, 1.500 kg, usa-se um macaco hidráulico, que é composto de dois cilindros, então tá aqui, cheios de óleo hidráulico, que se comunicam. Os cilindros são dotados de pistões, então tá aqui, os dois pistões, né, que podem se mover dentro deles, então pode se mover aqui. O pistão maior tem um cilindro com área, então olha só, ele dá uma área pra gente aqui do cilindro maior, tá aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 1 metros quadrados, e o menor tem outra área, então esse menorzinho tem outra área, 0,010 metros quadrados. Qual deve ser a força aplicada ao pistão menor? Então ele quer saber a força sendo aplicada aqui no pistão menor para levantar o carro aqui, né? Ou manter o carro em equilíbrio, por exemplo, que nem ele está querendo saber aqui. Então, para, na verdade, manter o carro em equilíbrio, não quer nem levantar o carro, quer saber a força que vai estar aqui. Bom, então a força 1 a gente precisa achar, a gente não tem, né? E a gente também precisa da força 2. Então, achando a força 2, a gente consegue determinar a força 1. Né? Como é que a gente acha a força 2? Né? A gente tem a massa do carro e a gente sabe que a força peso, né, seria a massa vezes a gravidade. A gente viu isso lá na segunda lei de Newton. Então, massa vezes a aceleração da gravidade, a gente consegue achar a força peso, que a gente considera a força 2 aqui. Então, olha só, a gente pode jogar aqui na formulinha, né, 1.500 kg vezes 10, né, que seria lá aproximadamente aí o valor da gravidade, metros por segundo ao quadrado. Então 1.500 vezes 10 vai ser 1,5 vezes 10 a quarta, né, ou se for o caso aqui 15.000. Então a gente tem a força 2. Tendo a força 2 e a área 2, né, e tendo a força e a área 1, a gente consegue achar a força 1. Então força 1 dividido por área 1, força 2 dividido por área 2. A formulinha que a gente já conhece aí. Então aqui é só substituir, né, na formulinha, a força 1 que a gente quer,
A área 1 ele deu pra gente, a área menor, assim, é igual a força 2 que a gente achou, beleza? Tá aqui, dividido pela área 2 que ele também dá pra gente aqui, bem tranquilo. Resolvendo isso aqui, então a força 1 então vai ser igual a 300 newton. Então eu aplico uma força de 300 newton aqui, né, que ela vai ser transmitida, né, por esse fluido e vai chegar nesse êmbolo aqui num valor de 15 mil newtons, assim. Então a proporção aí, se eu fosse pegar lá 15 mil dividido por 300, deixa eu pegar aqui, quarta, seria 150 dividido por 3, dá 5, 50, então 50 vezes, então eu aplico uma força aqui, né, de 300 newton e ela vai chegar a 50 vezes maior aqui no êmbolo 2, é isso que ele está falando. Tranquilo, bem tranquilo esse exercício. Um exemplo, no caso, aqui era para ser um exercício, mas eu resolvi resolver, redundantemente falando. Então eu decidi resolver. Então é da Unicamp, né? Eu achei bem complexo, bem complexo, não seria bem complexo, mas seria um pouco mais crítico, né? Vamos assim, mais trabalhoso, vamos assim, resolver. Então a figura abaixo, né, mostra de forma simplificada o sistema de freio a disco de um automóvel. Então tá aqui, freio a disco de um automóvel. Ao se pressionar o pedal de freio, este empurra o êmbolo do primeiro pistão. Então aciona o pistão de freio e vai acionar esse pistão aqui. Por sua vez, através do óleo do circuito, né, o fluido de freio aqui, empurra um segundo pistão. Então tá aqui. Então vai ser aplicada uma força aqui que vai chegar teoricamente nesse segundo reservatório aqui, empurrando o segundo pistão. O segundo pistão pressiona uma pastilha de freio, então o pistão vai empurrar a pastilha de freio, né, contra um disco metálico que vai simplesmente fazer o processo de frenagem lá do carro, fazendo com que o carro diminua então a sua velocidade angular. Ele dá algumas considerações, né? Então, né, o diâmetro 2 aqui vai ser 2 vezes o diâmetro 1, então ele está falando que esse diâmetro aqui é 2 vezes maior que esse, e aí então o diâmetro 2 ao quadrado vai ser 4, né, 4 vezes o diâmetro 1 ao quadrado. Ele quer saber então qual a razão entre a força aplicada no pedal de freio pelo pé, então a força que foi aplicada aqui, né, comparado com a força que está chegando aqui, qual que é a proporção dessas forças, né? Eu apliquei quanto de força aqui para chegar a quanto aqui, é isso que ele quer saber. Então vamos lá. Por base de cálculo, então a gente já tem, né, a formulinha é essa, força 1 dividido por área 1, força 2 dividido por área 2. A gente precisa achar, né, para a gente achar as proporções das forças, a gente precisa achar as áreas, né, e as áreas nesse caso a gente consegue achar. Então a área 1 vai ser π vezes raio ao quadrado, então para a gente achar a área é π vezes raio ao quadrado. Sabendo disso, então a gente consegue achar a área 2, π vezes raio ao quadrado, também, da área 2. E a gente tem aqui, então, uma definição de que raio seria o quê? Diâmetro dividido por 2. Então, raio é igual a diâmetro dividido por 2. Então, eu consigo substituir na formulinha, tá? Porque ele está dando aqui pra gente o diâmetro. Então, a área 1, né, vai ser π vezes diâmetro dividido por 2 elevado ao quadrado. Tá aqui, ó. Eu só troquei o R aqui, vamos assim. Beleza? No lugar do R eu coloquei D dividido por 2. Então, D elevado ao quadrado é D ao quadrado mesmo. 2 elevado ao quadrado. Pensa que tudo isso aqui está sendo elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado vai ser 4. Então, a área 1 aqui vai ser π vezes D ao quadrado dividido por 4. A área 2, né, tem a observação que ele colocou pra gente aqui, ó. Seria 2 vezes o diâmetro de 1. Então, se aqui a gente tem 1, aqui a gente tem 2, é só isso que muda. Então, vai ser o quê? Π vezes 2 vezes o diâmetro, né, de 1. Então, substituindo aqui 2 vezes isso. Então, 2 vezes o D sobre 2. Tudo elevado ao quadrado. Então, 2 elevado ao quadrado, né, vai ser 4. D elevado ao quadrado vai ser D ao quadrado. E 2 elevado ao quadrado vai ser 4. Você pensa que tudo isso aqui está sendo elevado ao quadrado. Então achamos as áreas. Achando as áreas, a gente joga na formulinha. Agora matou o exercício. Então força 1 dividido por área 1, força 2 dividido por área 2. Então só substituir, né? Coloquei aqui área 1 aqui, né, e área 2 aqui. Sabendo que π, né, quando, né, eu estou
teoricamente com π desse lado, ele passaria dividindo. Então, dividindo π por π, eu posso cortar. Então, posso cortar π com π, posso cortar diâmetro ao quadrado com diâmetro ao quadrado, beleza? E posso cortar, por exemplo, esse 4 aqui, ó, 4, né? Tudo aqui dividido por 4. Então, posso cortar 4 por 4. O que vai sobrar pra gente? Força dividido por 1, força 2 dividido por 4. É isso que vai sobrar pra gente aqui. Então, é força dividido por 1, aqui tem 1 invisível, e força 2 dividido por 4, que é o que sobrou da formulinha aí. Então, eu sei que a proporção de força aqui, então, vai ser 1 para 4. É isso que ele está falando. Então, deixa eu ver se eu melhorei aqui. Então, força 1. Então, aplico uma força, vai chegar a força 2 aqui, que vai chegar, vai ser 4 vezes maior do que a força 1. Então, é isso que eu entendo, que a força 2 vai ser 4 vezes maior do que a força 1. Ou a força 1 é 1/4 da força 2. É isso que ele está falando. Então, a grosso modo é isso. Se eu aplicar, por exemplo, 10 newtons aqui, vai chegar a 40 newtons aqui. Essa é a proporção que ele está falando. Se eu aplicar 100 newtons aqui, vai chegar a 400 newtons aqui. É isso que ele está falando. Se eu aplicar, por exemplo, 1000 newtons aqui, vai chegar a 4000 newtons aqui. Essa seria a proporção das forças. Força 1 e força 2. Bom, é isso, gente. Ficou bem longo o vídeo aí, né? Bastante coisa. Espero que não fique maçante aí. Então, na nossa próxima aula, a gente começa a falar então do princípio de Arquimedes, né? Que vai falar de empuxo e por aí vai. E aí a gente encerra, né, a nossa parte de hidrostática. Vale lembrar que a nossa parte de hidrostática é aplicada aos processos químicos e petroquímicos. Beleza? Então, por isso que a gente não engloba, né, tudo. Na verdade, a gente pega algumas partes, né, específicas, aplicadas de modo geral. Beleza? E o nosso ensino também é um ensino médio, um ensino técnico. Não seria um ensino superior, vamos dizer assim. Então, são níveis um pouco mais baixos, vamos dizer assim. Né? Não inferiores, mas mais baixos. Né? Até porque nosso nível é nível técnico. Beleza? Então, até a próxima aula. Um abraço a todos e é isso.